Olá, que mais amigos? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. Vocês já estão cansados de saber que eu sou brasileiro. Mas na Colômbia, quase o tempo todo eu sou chamado de gringo. Por quê? Vamos descobrir depois da vinheta. Roda a vinheta. Pois é, todo mundo já sabe que eu sou brasileiro, mas na Colômbia nunca me consideram como brasileiro. Sempre me chamam de gringo. E eu nem preciso abrir a boca para eles saberem que eu não sou daqui, porque fisicamente eles me identificam e já me catalogam como gringo. Essa semana eu fui comprar uns doces para poder levar para o Brasil, então eu estava perguntando sobre o doce de leite com sabor de café para a senhora a vendedora, a atendente, e ela me disse, "Llega tomorrow", ou seja, ela utilizou o llegar do espanhol e o tomorrow do inglês. Lembrando que eu perguntei em espanhol, então com certeza ela deve ter achado que eu tinha cara de gringo e resolveu utilizar inglês. Mas na verdade, os brasileiros representam um povo que não tem cara, né? Porque somos tão diferentes entre si que é quase impossível determinar uma cara de brasileiro. Isso porque tivemos três raízes principais na nossa constituição genealógica: a cultura negra, a cultura indígena e a cultura europeia, da qual fisicamente eu sou representante. Muitos brasileiros sabem disso, mas fora do Brasil, as pessoas elas têm um imaginário totalmente diferente da cara de brasileiro. Na Colômbia, geralmente, o fenotipo que eles têm dos brasileiros é associado pelos jogadores de futebol, que tem uma pele mais morena, mais bronzeada, que são um pouquinho mais baixos. E eu, com olhos verdes, cabelo claro, 1,80 m, sou catalogado gringo. Inclusive, quando eu digo para as pessoas que eu sou brasileiro, elas ficam com uma expressão de "e por que tão branco?". E aí eu aproveito para explicar essa bonita mixigenação que nós temos no Brasil. E eu conto que tivemos essas três raízes que compuseram o nosso país e que por isso somos tão diferentes entre nós. Mas geralmente eu não tenho oportunidade de explicar tudo isso que eu contei para vocês. A primeira vez que me chamaram de gringo na Colômbia foi logo na primeira semana que eu cheguei. Eu precisei ir ao banco para poder pagar o meu cartão de estrangeiro, que no espanhol se chama cédula de extranjeria. Então eu precisei ir pagar esse cartão num banco e era através de um depósito, que no espanhol se chama consignación. Então no Brasil nós estamos acostumados de ir até o caixa, pegar o envelope, colocar o dinheiro, o número da conta, fechar e colocar na máquina, digitar, e a máquina, o caixa eletrônico mesmo, faz o depósito. Na Colômbia não existe esse sistema, você tem realmente que fazer a fila. Então depois de uns 10 minutos que eu estava procurando a máquina e não encontrava a bendita máquina, eu resolvi entrar na fila e perguntar, pedir ajuda em espanhol. "Amigo, ¿me puedes ajudar a hacer una consignación, por favor?" E ele disse, por supuesto, claro, "You have to write here, here, here." Ou seja, ele começou a me explicar em inglês. E eu pensei, nossa, será que eu falo tão mal espanhol que o homem entendeu, mas preferiu explicar em inglês porque ele pensou que eu não entenderia o que ele iria explicar? E eu fiquei como... Eu peguei todas as informações, agradeci em espanhol, gracias, muitas gracias, e vi que o homem ficou muito feliz em poder me ajudar, ainda que fosse em inglês. Outra coisa que acontece bastante na Colômbia é que as pessoas querem falar com você, principalmente em restaurantes, ou quando você tem que se comunicar com alguma pessoa, ela costuma utilizar as mãos para falar com você, porque ela pensa que você não fala a língua ou que você não entende o que ela vai te explicar. Então eles costumam falar o que você quer para comer, o que você vai beber. É muito comum que façam isso comigo e eu sempre acho muito engraçado. No início, claro, eu achava muito estranho, porque se eu estava me comunicando em espanhol, o que eu esperava é que também se comunicassem em espanhol comigo, até porque eu queria o quê? Praticar.
Como eu disse antes, eu me estressava com essas situações, eu falava, poxa, eu tô falando espanhol, tô praticando, será que eu falo tão ruim, tão mal, que as pessoas não entendem nada? Mas, com o tempo, eu comecei a entender o lado deles, sabe por que eles estão falando inglês comigo? E eu cheguei à seguinte conclusão: eles estão se esforçando para me receber o melhor possível, para me fazer sentir como se eu estivesse em casa, na minha própria língua. E por isso estão usando a língua que supostamente eles pensam que é minha língua nativa. Ou seja, estão fazendo de tudo para me agradar, para me receber bem e para me ajudar. Então agora, se eu falo espanhol e me respondem em inglês, eu entro na dança e eu também respondo em inglês. Porque se eles querem praticar o inglês, eu vou ajudar. Então agora eu reconheço e agradeço em inglês a ajuda das pessoas quando me falam em inglês. Gostaram dessa história? Acharam interessante? Então já sabem o que fazer. Primeiro, curta. Adoro ver as curtidas de vocês, os me gustas, os likes. E depois, deixe nos comentários se acontece a mesma coisa com vocês quando vocês viajam, se as pessoas pensam que vocês são gringos apenas pela fisionomia, ou se pensam que são outra coisa apenas pela fisionomia. Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Promete? Tchau! Fui!